Vocês têm que se valorizar. É o tempo de vocês que vocês vão se dedicar a aprender. E parece bobeira, mas vocês vão ver que não é bobeira. É uma coisa que pode acontecer. E é bom estar preparada e observar, gente. Porque quando a gente... Uma das coisas que caracteriza o desenvolvimento é que você começa a se elevar. Sabe, quando você sobe, você vê melhor. Quando você sobe muito, você vê muito melhor. Quando você tá lá no espaço, de tão alto, aquilo fica tão pequeno, que você não vê, mas também você não precisa mais ver. Ou talvez sua visão esteja tão boa que você veja tudo, né? Você tem uma onisciência. Jaque, Edson, Fernando, Valdelícia, adorei o nome. Lucilene, Maria, Vera, Velcerqueira, Alcinda, Sandra, Jacélia, Selfies, Cristina, Maria Dani. Boa noite todo mundo, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou encerrar aqui os comentários. Quando vocês se identificarem muito com alguma coisa que eu venha falar, vocês clicam aí no coraçãozinho, que eu vou ver um monte de coraçãozinho, vou ver que vocês gostaram. Essa vai ser a nossa forma de comunicar, tá? No final eu abro para perguntas. Olá, Vilma, Simone, Polly, desativando, pronto. Agora vocês vão poder se concentrar em mim e parar de falar umas com as outras, porque depois vocês ficam discutindo umas coisas. Ai, e se fosse comigo, se não sei o que, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Bom, vamos lá. Então eu vou pedir pra vocês, quem não apertou ainda o coração, é importante pra mim, tá, gente? É uma forma da gente trocar. Se vocês puderem, acho válido também, depois, quando essa live estiver aqui, volta e dá like, porque esse like aqui não computa lá, quando a live já tá fixa, né, no feed. Volta, dá seu coraçãozinho, deixe seu comentário, por menor que seja, pra mim vai ser muito importante, tá bom? Então vamos lá. Demoramos demais já. Vamos falar então sobre essa história. Vamos começar a falar agora sobre essa história do Nego do Borel com a Duda. O que aconteceu nesse rolo todo, né? Por que ele traía? Por que teve tanta sacanagem, né? E por que ela permitia? Porque ela sabia, né? Ela depois admitiu. Na verdade, o que ela admite de burrice não é aquela burrice de ignorância, sabe? De não saber. Não, é saber e passar por cima do que sabia para poder ficar com a pessoa que gosta. Então, vamos lá. Não são todos os homens que são assim. Primeira coisa, homem é tudo igual. Eu não acho que homem... Aliás, não acho. Homem não é tudo igual. Mulher não é tudo igual. Porque eles também falam isso. Então, se você se irrita com esse papo de que homem é tudo igual... que mulher é tudo igual, você não pode falar que homem também é tudo igual. Porque as pessoas são diferentes. Algumas têm valores, e têm valores como honra, como a fidelidade, e elas não vão fazer. Mas a gente não deve contar que as pessoas não vão fazer isso só porque elas têm valores. Ou você quer que o cara seja fiel a você só porque ele é muito religioso, ou só porque ele te prometeu há 10 anos atrás que seria fiel sempre. Você quer que o cara fique com você porque ele tem bom caráter? Ou que você quer que ele fique com você porque ele é louco por você? Porque você desequilibra o cara mesmo depois de... Desequilibra que eu digo no sentido assim, provoca uma certa insegurança. O cara tem tesão por você mesmo depois de muitos anos, muitos anos que ele já... Que vocês já se conhecem, que vocês já são casados, ou enfim. Qual é a sua escolha? Você vai querer se basear na gratidão, consideração... respeito, ou você vai querer ser querida, desejada e amada pelo poder que você tem? Deixa eu adivinhar o que você quer. E aí, muita gente se queima nessa, né? Ai, mas que sacanagem. Não vá por esse lado da sacanagem. É uma sacanagem? Mas e aí? E aí? Resolve? Resolve alguma coisa? Pensar isso? Falar? Reclamar? Absolutamente nada. Mas meu cabelo tá me agoniando aqui. Daqui a pouco eu prendo. Se tivesse uma xuxinha aqui perto. Não adianta nada fazer um movimento anti-Nego do Borel, anti-homens, não sei o que. Não adianta nada. O que adianta é individualmente a gente criar poder pessoal através das nossas ações, isso não é de graça. E enfim, ter o poder para decidir. Não
implorar, pelo amor de Deus, pra alguém se relacionar com você. Pelo amor de Deus, namora comigo. O que eu faço pro cara querer namorar comigo? Mas de cima você poder fazer suas escolhas. Então, bom, tem outro papo também, que é assim, eu vi muito isso na internet, né? E toda vez que a mãe fala, que o pai fala, eles estão certos. Opa! Desde quando pai e mãe estão sempre certos quando eles falam do seu relacionamento? What? Não estão sempre certos. Os pais e as mães levam os filhos a cometerem muitos erros. Sem maldade, né, gente? É inconsciente. Mas levam a cometerem muitos erros. Nesse, talvez não seja o caso. Por quê? Porque o pai provavelmente estava observando algumas coisas. Mas ele podia ser um pai simplesmente ciumento. Pai ciumento bota defeito em todos os caras que a filha vai namorar. Um pai racista, que eu acho que não era o caso dele, mas um pai racista iria fazer isso também. Então, por si só, não. Ele depende da situação. Tem situação que o pai e a mãe acertam. Tem situação que eles erram e erram feio. E quantas desgraças, na minha pelo menos, não sei na de vocês, se tiver na de vocês também deem like, que foram provocadas por pais, assim, em termos de mentalidade, em termos de ficar com uma pessoa ou deixar de ficar com uma pessoa porque eles achavam que era o certo. Acho que todo mundo já passou por isso aqui. Então, tirem esse negócio da cabeça, tá? Eu sei que vocês estão vendo isso por aí, mas não é. Pelo amor de Deus, não vá por esse caminho. Então, nossa, meu agregador verbal principal agora virou então. O relacionamento deles, na verdade, assim, ela tinha uma dependência emocional com ele. Ela falou lá que ela era muito forte. Ela não é uma mulher. Ela vai se tornar, provavelmente. Mas ela não é a mulher forte que ela falou que era. A mulher forte não passa por essas coisas, gente. A mulher poderosa não passa por essas coisas que ela passou. E isso não é assim um defeito por si só, porque ela pode mudar, né? E quem acha que é pior, porque você não tem um diagnóstico correto da sua situação, provavelmente você vai culminar em erros. Isso vai culminar em erros, em problemas para você mesma. Porque é o que é o caso dela. Eu sou tão forte, tá? Sou tão superior. Eu não ligo, eu não tenho ciúme, não sei o quê. Eu não acho que tem que ter ciúme, mas depende da razão pela qual você não tem ciúme. Você não tem ciúme porque realmente você não tem, você é desapegado e livre, ou você não tem porque você não pode ter. Entendeu? Tem uma coisa, tem uns extremos aí. Tem gente que não tem, porque não. Eu já contei esse caso aqui, eu já conheci uma mulher que ela não olhava. O cara traía ela demais. Na verdade, no fundo, ela sabia. E traía, gente, num nível assim absurdo. Absurdo. E ela era uma profissional de saúde, e o cara, até com um doente dela, o cara saía, pra você ter uma ideia. Nesse nível. E tinha coisas muito piores. E ela falava assim, eu não olho o celular do cara. Eu não olho. Eu acho tão... Ela não olha porque ela sabe que ela vai pegar. O cara nem escondia. Encontrei uma vez ele no Badu. Era desse jeito, cara. Desse jeito. Enfim, o cara insistia, tá? Ele era insistente. Por quê? Porque ele sabia que ele podia tudo com ela. E sabe quem terminou? Ele. Depois de muito tempo e muito prejuízo financeiro que ele deu a ela. E muita vergonha. Já viram esses casos, né? Então, ela pode não ter ciúme, porque ela não pode ter ciúme, senão ela perde o cara, e para algumas mulheres isso é o mais importante, mais do que a sua dignidade, o seu valor pessoal, do que tudo, é ficar com o cara. Mesmo brigando, tem gente que briga, acha que não deixa, né? Não, mas eu briguei, eu falei com ele que a próxima vez... Não adianta nada, porque você está apontando seus canhões para o lugar errado. Não é falar, é pegar e sair. Tchau. Mas ele mantinha em cárcere privado. Gente, ok, em alguns momentos ele podia manter, mas não era o tempo inteiro. Então, assim, ela ia fazer trabalhos, ela podia fugir nessas situações, entendeu? Então, assim, na verdade, na psicanálise a gente entende isso, né? Não existe nada que não tenha um benefício secundário. Então existia algum benefício naquilo. Não estou falando que é financeiro, não. Até pode ser. Mas era um benefício psicológico. Talvez o status, talvez ela se sentisse mais forte do lado dele. Enfim, isso não dá pra saber. Só fazendo uma terapia mesmo com ela. Mas
tinha algum benefício secundário. Pode ser a satisfação pessoal por causa da carência. E a carência, por isso que eu falo para vocês, tratem a carência antes de se relacionarem. Ela é muito nova. É muito difícil que uma pessoa tão nova seja muito foda e muito livre. Por quê? Porque ela não teve tempo de criar suas escolhas. E nem de criar seus traumas, né? Para poder resolvê-los. Ok, seria possível. Se ela tiver uma mentalidade boa, ela não precisa necessariamente criar os traumas. Mas ela não tem construções, tipo assim, uma profissão mais sólida. É muito difícil, né? Uma profissão mais sólida, uma grana que lhe garanta muitas coisas, muito conforto que aquela relação não lhe garanta. Ou que não vai te ajudar, não vai te melhorar tanto assim seu nível. Entende? E aí, ela tinha, com certeza ela tinha uma dependência emocional. Ela gostava dele. Não sei dizer isso pra vocês, porque era uma dependência, né? Então, na verdade, na psicanálise também a gente aprende isso, né? Ou você gosta de você no outro, ou do que o outro tem e você não tem, tá? São essas duas coisas que a gente... Na verdade, não existe o amor pelo outro. Isso, eu sei que é duro ouvir isso, mas não existe o amor pelo outro. Existe o amor pela gente mesmo, que ele vai ser mostrado através do que o outro tem de afinidade com a gente, ou seja, o eu tá ali, eu, parece comigo, eu. Ou do que o outro tem e a gente não tem. Por exemplo, a pessoa é muito... a pessoa, por exemplo, ela é muito safa, ela se resolve, ela faz e acontece. Ela é muito resoluta. Vocês já viram mulher falar esse tipo de coisa, ó? Ai, meu marido, não sei mais o que eu faço, mas ele corre demais de carro. Ai, ele corre tanto. Parece que ela tá falando mal, né? Na verdade, ela tá botando ele lá em cima. Porque, olha só, eu tô dizendo que ele é muito corajoso, que ele não tem medo, que ele tá cheio de testosterona. Na verdade, é isso que está sendo dito. Entende? Entende? Me dá like aí se você entendeu. Então, o que está sendo dito é, eu estou com cara foda. É óbvio que isso não faz ninguém foda, mas as questões são inconscientes, as questões não são conscientes. O que te faz apaixonar e o que faz as pessoas se apaixonarem por você não são questões conscientes. Mas você entende que você está valorizando aquela pessoa. Ou supervalorizando seria ideal. Porque o cara que faz isso pode ser um bundão. O cara que corre, por exemplo, pode ser um bundão, mas aquela é a qualidade dele, o tipo de qualidade, digamos assim. A evidência de uma qualidade que ela vê nele que faz os olhos dela brilharem. Ok? Entenderam? O que faz a gente se apaixonar pelo outro, então, ou é o reconhecimento da gente nele, ou o reconhecimento também de qualidade no outro que a gente não tem. Então é sempre sobre a gente. É sempre sobre a gente. Quando a gente é pequenininho lá, que a gente descobre que a gente não é o centro do mundo e que alguém atende nossas necessidades, que geralmente é a nossa mãe, o mundo cai pra gente. E o mundo cai de novo quando a gente tem irmãozinho. É muito difícil para uma criança, filho único até então, lidar com a chegada de um irmão, por exemplo. E todos nós, aliás, todos não, né? Mas muitos de nós passamos por isso. De ter que dividir. O caçula, na minha opinião, ele tende a ser mais resolvido, porque quando ele chega já tá assim, entendeu? Já tem outro. Ele não conhece um mundo sem outro, entendeu? É óbvio que ele pode pegar coisas e ser mais prejudicado, mas o mais velho, ele perde de fato. Claro, que se tiver mais filho, vai perdendo, né? O mais velho vai perdendo muito mais, mas os outros também têm alguma perda. Perda, eu tô falando psicologicamente, gente. Tô falando que a mãe vai largar. Mas é óbvio que o pequenininho exige mais cuidado, exige mais atenção, uma coisa meio 24 horas. E o mais velho, mal ou bem, ele vai vivendo, né? Do jeitinho dele lá. Né? Ele, mal ou bem, ele deita na caminha dele e dorme. Ele pode comer, às vezes, sozinho. Entendeu? Então vamos lá, voltando aqui pra Nego do Borel, vamos chegar lá. Bom, aí eu vou falar uma coisa aqui que é bem polêmica, mas que é verdade, gente. E assim, não depende, a verdade não depende da nossa concordância para ela existir, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas que são negras,
Diz que não pode mais falar negro, né? Na minha época, quando eu era criança, se você falasse preto, você estava ofendendo. Agora é negro que ofende. Então, entendam como quiserem, adaptem aí, entendeu? Eu vou falar do jeito que eu tô acostumada, talvez um dia eu mude, eu não sei. Muitas pessoas negras, e não são só as pessoas negras, mas eu vou falar dos negros, eles crescem com muita diminuição da sua autoestima por causa disso, por causa da cor da pele, né? Por racismo. Não todos, mas a maioria. A maioria quase que esmagadora, quase absoluta. A gente que tem a pele mais clara, a gente não entende isso mais profundamente, tá? É um outro nível é como se a pessoa fosse rejeitada por algo que ela é. Isso é muito difícil de lidar mesmo. E então a pessoa cresce assim, ela conhece o mundo assim, de uma perspectiva de enfrentamento às vezes, ou de depressão no sentido assim, de ou ativo ou passivo, né, no enfrentamento, ou na depressão, na tristeza. Então essas pessoas, muitas resolvem isso e brilham completamente, conheço pessoas assim, e outras ficam ressentidas e passam assim o resto da vida. Todos nós temos ressentimentos, tá, gente? Tem gente que tem ressentimento porque é mulher, tem gente que tem ressentimento porque é gay, tem gente que tem ressentimento sendo hétero, porque às vezes tem um desejo homossexual e não consegue praticar. Entendeu? Então, assim, tem tudo. Vários tipos de ressentimento, vários tipos de problemas com os quais a gente não sabe lidar. Por isso que é tão importante fazer psicanálise. Mas voltando aqui no Nego do Borel. Então, ele nasceu lá no morro, pobre de uma Redeci, gente, uma pobreza muito grande, violência. E para um rapaz assim, é impossível pensar em namorar uma moça clara, né, muito branca, do olho claro, e que parece uma princesa. Ela parece uma princesa, né? Então, eles mesmos se diminuem quando eles pensam assim, mas é o que acontece. Tanto é que hoje ele tem muito mais dinheiro que ela, pelo que eu sei, e mesmo assim ele tem uma... Eu vou falar sobre isso. Tem um problema. Ele ainda tem um problema com essa questão. E aí, o que acontece? Ele consegue namorar essa menina. Sabe por quê? Porque ele pode tudo. E não necessariamente tem amor. Pode ser que tenha. Ali, tem gente que é tão estragada, né? Que não é capaz de amar. É verdade isso. Mas pode ser que um sentimento eu realmente acredito que tinha. E aí ele conseguiu essa moça, a princesa. O que ele via, o que ele, menino, oprimido, machucado, cheio de bullying, o tempo inteiro, pobre, não podendo comprar nada. Aí ele vê que ele pode, ele namora essa mulher, é dele. Essa deusa, né, essa princesa é dele. Se ele se valorizasse, ele não veria assim, obviamente, mas parece que nunca se valorizou. Aí ele vê que ele pode ser aquela moça. E ele vai ficando mais famoso. Ele vai tendo, né? Ele tinha trocas com ela, né? Emocionais, físicas, intensas, genuínas. Ele cresceu, né? Financeiramente e tal. E ele vê que ele não pode ter só essa moça, essa princesa. Ele pode ter quantas princesas ele quiser. E aí ele descobre que ele enfim, além de poder, ele quer brigar com esse menino. Gente, eu falo pra vocês de menina, né? A gente tem a nossa menina que é teimosa, pirracenta. Os homens também têm os meninos deles. E ele também tem um menino que não conseguiu ter. Não só aquela lourinha, né, nem loura, sei lá. Ele não conseguia ter nenhuma mulher do tipo que hoje cai em cima dele. Cai em cima dele. Entende? E aí ele se deslumbra com isso. Ele se deslumbra e ele enfrenta. Ele não quer ter uma dona. Isso não acontece com todo mundo. Obviamente, tá, gente? Tô falando que aconteceu aparentemente com ele. E aí ele não quer ter uma dona. Ele quer dizer que ele é livre. Ele não é livre. Se ele precisa de alguém para se autoafirmar, ele já não é livre. Mas, além de não ser o suficiente, porque nunca é, porque a Duda tá fora dele,
ele também precisava de outras coisas. Quando você é carente, quando você tem problemas emocionais e ressentimentos, o problema é que quando você consegue o que você quer, no caso grana, status, fama, não é o suficiente ainda. Por isso tem tantos artistas em depressão. Não é nada é o suficiente enquanto você não tapar esse buraco. Tem gente que tapa com religião. Eu acho que é outra muleta. Não acho que a religião seja para isso, né? Seja o fim máximo. Mas é o que acontece, tá? Para eliminar esse sofrimento. Ou pelo menos dar uma cara de que esse sofrimento foi diminuído. Ou superado. E aí a gente vê que, no caso, para mim, pelas coisas que eu vi dele, ele é um cara muito ressentido, se deslumbrou, tem muito problema ali para resolver, não vai fazer uma psicanálise tão cedo, porque é novo também, não sei quantos anos ele tem, mas não deve ter nem 30. Um dia, quem sabe, ele faça. E é isso. Como todas as pessoas que traem, elas... todas não, vamos botar em 95% das pessoas que traem, elas traem porque elas não têm coragem de deixar aquele porto seguro para viver as coisas que ele ou que ela quer viver de liberdade. Isso acontece demais com os homens, né? Os homens acontece com as mulheres, mas bem menos. Eu, pelo menos, como mulher, eu vejo bem menos em mulheres. Os homens que sempre acham que acontece ao contrário, né? Então, a minha abordagem acaba sendo feminina porque eu sou mulher. Apesar de ter muito cabeça masculina. E aí os caras, eles não querem largar aquele porto seguro ali pra se aventurar em conhecer outras mulheres e, sei lá, tomar um chifre, ser roubado, ter outra para montar neles e que vai afastar ele dos filhos dele, que ele já tá casado, né, com aquela com quem ele tá casado, no caso, somente homens mais velhos. Ou seja, quem trai é visto como, não, porque eu não aguento ficar sozinha, eu sou um, como é que eles falam? Reprodutor, eu sou um touro, não sei o quê. Não é nada. Não é nada. É tão carente quanto qualquer mulherzinha, no sentido pejorativo mesmo, que fica implorando a atenção de homem. Só que ela faz isso achando que naquele cara ela vai encontrar tudo. E eles não. Esses que traem muito com qualquer pessoa, inclusive, eles procuram satisfação e preenchimento de um buraco que eles têm o tempo inteiro. Por isso eles são tão infelizes. Por isso que nunca é o suficiente. E depois de velhos, muitos deles, que já não conseguem pegar mais mulher, mesmo impotentes, eles saem com prostitutas para se sentirem, para terem um vislumbre do que eles já sentiram, de um preenchimento que é só na hora. Igual droga, né, gente? O vício, ele te faz ficar desesperado, ir atrás da droga. Quando você encontra a droga, usa, você tem ali seu momento de sua onda, que é muito... tem uns que duram 24 horas, mas esses que duram 24 horas, você dorme, acorda, você nunca é assim, você fica 24 horas ligada. Deve ter alguma sim, mas você tem uma onda boa, ou um alívio, né, porque era um desespero que você tinha antes, de algumas, no máximo, horas, pouquíssimas. A maior parte são minutos de satisfação, não chega a muito tempo. O sexo também pode ser isso, tá? Para algumas pessoas, no caso das pessoas que traem, principalmente. E elas arrumam confusão, elas humilham as pessoas, às vezes, que elas não gostariam, né? Que, por exemplo, eles respeitam, entre aspas, porque eles deram filhos e tal. Eles são totalmente desequilibrados. E no caso dele é isso. Porque assim, aí ok, então ele tinha esse problema dele querer, né, se autoafirmar, transando com outras mulheres, como todo traidor. Mas aí ele foi pegar a amiga dela. Com certeza eles tinham alguns embates, né? Alguns embates, não sei se físico, mas intelectuais, né? Intelectuais, quer dizer, argumentativos e tal, e cobranças da parte dela. E aí ele quer falar o seguinte, quando ele faz isso com a amiga dela: eu faço na tua cara. Entende? Não é porque o tesão era, ai meu Deus do céu, que desejo, foi uma vez e nunca mais. Não parece que foi assim.
E ele fazia com muita frequência. Então, assim, não era um problema, sabe? A pessoa que vai trair a primeira vez, ela fica cheia de medo e tal. Mas o cara que faz sempre, tudo que você faz sempre, você não fica tenso mais. Você já sabe. Ele chamava ela de maluca. Nem toda mulher que é chamada de maluca é sóbria, não, tá? Porque tem gente que fala assim, ai, não, o cara te... Se diz ouvir isso, o cara te chamou de maluca é porque ele tá errado, é porque... Não, gente, tem mulher que é maluca sim, tem homem que é maluco. Não tem esses caras abusivos, ciumentos? Que vocês chamam de abusivo? Então, tem mulher abusiva, ciumenta também. Ou vocês acham que só tem homem assim? Eu fico pé da vida. Não posso falar as palavras que eu quero falar. Eu fico pé da vida quando eu vejo as pessoas agredindo os homens abusivos. E as mulheres abusivas? Ah, mas pelo menos a mulher não pode bater e tal. Mas tem abusivo que nunca bate, né? Se você for pensar assim. Tem mulher narcisista, tem homem narcisista. Mas você só escuta falar de homem. Aí depois vocês não entendem porque a vida de vocês não dá certo. Porque assim, se homem não presta, vai ser celibatária. Vai ser lésbica. Vai, sei lá, enfim, vai ficar se masturbando até morrer. Mas não fica reclamando de homem. Para de reclamar do que você quer. Você quer um homem, poxa. Então para de falar que o homem não presta. Só quem fala que o homem não presta é mulher. Geralmente, né? Padrão, né, gente? Vamos falar que é 100%, porque o pessoal vê, ah, não, tem exceções. Claro que tem exceções. Fala que homem não presta, geralmente mulher solteira ou mulher casada, comprometida, que o cara trai. Olha só, olha, não tô falando qualquer solteira, não, vou explicar essa solteira. Ou mulher comprometida que o cara trai. Mas não é a solteira que tá curtindo a sua solteirice, ficando, ou então não tá ficando, mas tá feliz e tal. Não, essa não. É a ressentida porque tomou um chifre. É ressentida porque foi trocada. É ressentida porque o cara não quis ficar com ela. É ressentida. Ressentimento só vai se acumulando, a pessoa não resolve. Aí bota a culpa no outro. Porque aí eu botando a culpa no outro não preciso fazer nada. E na verdade é isso que as pessoas querem. Não fazer porra nenhuma pra melhorar. O que chega de mulher pra mim falando assim, ai, preciso da sua ajuda. Vou falar que, gente, eu vou falar sinceramente pra vocês, eu fico, não é chateada não, eu fico puta da vida, porque eu tenho muito mais raiva do que tristeza. É muito mais. E aí elas chegam pra mim e falam assim, ai, Diele, que bom que você fala comigo, não sei o que bom que... Eu estou sofrendo muito. Aí eu pego e falo assim, vou te contar a minha história. Eu pego e falo assim, me chama no link e tal, que eu vou te mandar dicas gratuitas. Ai, não, eu quero contar a minha história pra você. Em si mesmadas, sabe? Não, elas acham assim, que a situação dela é a mais importante do mundo e que qualquer um tem que parar pra escutar o que ela tem pra dizer, porque a história dela é única. Gente, eu era assim também, eu achava que minha história era muito... Nossa, minha história dá um livro. Quando a pessoa fala, a minha história dá um livro, é porque ela se acha e ela não tem argumento pra isso. Uma vez eu vi não, ele não é filósofo, ele é historiador, que é o Leandro Carnal. Ele falou o seguinte, que ele era professor, e aí uma mãe, né, veio falar assim pra ele, ai, o meu filho tem baixa autoestima. Aí ele olhou assim pra ela, o filho dela é medíocre, né? Ele olhou assim pra ela e falou assim, não tem baixa autoestima, ele tem um senso de merecimento real, ele tem uma autoestima justa, de acordo com o que ele é. Só que nem todo mundo tem baixa autoestima, eu tava falando isso com uma psicóloga essa semana. A pessoa, ela tenta compensar, aliás, isso é inconsciente, né? Ela tenta compensar inconscientemente com se achar muito importante. Ela tem autoestima baixa, mas ela se acha muito importante. Quando ela vai contar, por exemplo, a história de tragédia dela, ela quer ser a campeã mundial de tragédia. Ninguém foi mais enganada do que eu. Ninguém confiou mais. Ninguém fez mais coisa pelo cara do que eu. E ele fez isso. Então, assim, entendeu? A autoestima ali, a falta de autoestima aparecendo e a compensação também aparecendo. Entendeu? Isso acontece também com mulher que fala, eu sou, porque agora eu escolho, porque não sei o quê. Cara, eu não sei, me digam se vocês conseguem perceber a falta de autoestima dessas pessoas gritando nas palavras dela, no jeito delas. Me falem se vocês percebem isso ou se é uma coisa mesmo de psicanalista e tal. Porque eu observo isso, quanto mais eu estudo, mais eu observo.
Mas me digam se vocês também observam que quando a pessoa tá lá reclamando, na verdade, ela, por exemplo, ela tá reclamando demais, mas ela não larga o cara. Aí é abusiva, é narcisista. Esses dias vem... Ah, que bom que vocês entendem. Minha mulher fala assim comigo. Gente, parecia que ela tava contando uma coisa boa. Ai, não vou poder falar com você agora porque o meu marido é abusivo, então não sei o que, ele vê todas as minhas conversas, então amanhã no trabalho eu converso com você. Ela tá atribuindo valor a um cara, que ela atribuindo valor ao que ela julga que é abuso, entende? Tava claro ali naquele discurso. Eu vou ver se eu recupero, talvez eu dê um print aqui pra vocês, se vocês quiserem. Mas vai ser difícil achar, porque tem muita gente que me procura, então vai ser difícil aqui, essa conversa já tá lá pra trás. Mas é isso. Eu tô com cara, porque abuso é ação, né, gente? É atividade, não é passividade. Então ele é ativo, ele gosta tanto de mim que ele abusa. Por isso que eu não gosto desse papo de abuso. Porque não existe abusador sem uma pessoa implorando pra ser abusada do outro lado. Não existe. Sabe? E assim, se a gente for pensar, eu tenho relacionamentos abusivos pra contar pra vocês, né? Já que tudo é agora, eu também tenho, você tem. Agora eu vou te falar outra coisa muito. Esse papo de que. Gente, para. Nem me gasta com isso. Nem me gasta com isso. Eu tô falando aqui pra mulheres que ou são fortes ou estão ficando. Eu não tô falando pra coitadinha que quer ficar lá na bolha, enclausurada nos seus pensamentos, nas suas crenças, não. Ah, mas não tô mesmo. Não vim a esse mundo para pregar passividade para vocês, mas atividade. E também não quero que vocês sejam abusivas, a não ser que vocês queiram e que tenham poder para isso. Mas não acho que seja ideal, é um desequilíbrio também. Só que é menos pior, né, gente? Do que ser o oprimido. Porque pelo menos o abusivo costuma depender menos. E também esses que a gente conhece aí acabam dependendo emocionalmente, né? Mas não precisa ser assim. Você pode ser equilibrada e ter relacionamentos com pessoas equilibradas, ou não ter relacionamento emocional, amoroso com ninguém e continuar sendo equilibrada e feliz. Que é o melhor caminho que esse? Se você não tá resolvida para relacionamento, evite. Agora, só não me venha falar assim: eu não quero relacionamento agora. Mentira. Quem fala que não quer relacionamento agora tá aí implorando a Deus, tá? Tá implorando a Deus um relacionamento de Cinderela, de conto de fadas de Disney. Então não acredita não, quando a pessoa fala, eu não quero relacionamento agora. Sabe por quê? É porque eu queria uma resposta de vocês, mas se eu abrir aqui já era. Não tem problema você não querer relacionamento agora. Desde que você não esteja, como eu vou dizer, travada nisso, traumatizada nisso, por causa de relacionamentos anteriores. Então, por exemplo, vou falar o meu caso pra vocês. Não estou procurando, eu tô falando isso aqui pra vocês pra explicar, tá, gente? Você não me vê falar isso. Não estou procurando relacionamento, em lugar nenhum, nem no meu privado, em lugar nenhum. Não estou procurando relacionamento, é fato. Mas eu preciso dizer? Você acha que eu preciso dizer? Quem não tá procurando, não diz. Não há necessidade de dizer. Entende? O que é natural pra você não é dito. Só numa situação onde aquilo é... Tipo assim, sei lá. Tipo, é só uma coisa que seja óbvio, mas que não seja tão ridícula. Eu preciso dizer pra vocês que meu cabelo não é crespo? Eu preciso dizer pra vocês que meu cabelo não é cacheado? Mas se a gente estiver falando de cabelo e meu cabelo for ondulado, e eu posso falar que eu aliso, meu cabelo é ondulado. Mas aí eu tô falando porque tá na situação, entende? Não é porque eu, do nada... Gente, meu cabelo não é crespo, tá? Quem acha aí que meu cabelo é crespo? Não é crespo. Sabe? É infantil você dizer coisas que são óbvias. Então para. Não tem problema em você não estar procurando um relacionamento. E inclusive isso é o correto, digamos assim, né? Não gosto de falar essas palavras, mas enfim. É o correto você não procurar.
Mas dizer errado, entende? Por exemplo, julgar as pessoas que estão entrando na sua vida. É óbvio que você tem que julgar. Para que não julgue. Não julgo. Para, julga sim, cara. Ou se vai no supermercado e sai pegando fruta podre. Não, senão elas vão pro lixo, eu tenho que salvá-las. Por favor. Você vai levar pra tua casa? No máximo fazer um adubo, né? Um bom adubo. Tem gente que pega, né? Mas enfim, você pode pegar as frutas boas, o alimento bom. Você não tem que comprar vencido porque vai pro lixo. É a mesma coisa. Você não tem que pegar, gente, eu vou botar na minha vida porque eu não julgo. O cara é drogado, não tem trabalho. Não, mas eu não julgo. Julgue sim. Julgue sim. O cara, por exemplo, gente, alguma coisa que seja de muito valor pra você. Você é uma. Você, por exemplo, é vegetariana. Eu sou vegetariana, mas isso não é um problema pra mim lidar com pessoas que comam carne. Já foi. Mas é aquilo, que todo recém-convertido em religião, em militância ideal, fica assim no começo. Tem gente que continua. Eu não vejo problema hoje em lidar, em me relacionar com pessoas que comam carne. Não tem problema nenhum. Só não vou ficar fazendo, porque eu tenho nojo. Mas entende? Não é um problema, inclusive, em me relacionar emocionalmente, sexualmente, ou de amizade, qualquer coisa. Com pessoas que comam, não tem problema nenhum. Eu não bebo, eu não gosto de beber, por exemplo, não gosto de... Eu até bebo, eventualmente, me enche o saco, eu acabo bebendo. Mas não é por causa da bagunça ali. Agora, não vou parar de conversar com pessoas que bebam. Tem gente que não, tem gente que tem como isso como um valor. Eu não vou lidar com uma pessoa que bebe, eu acho errado e tá. Ok. Aí você vai botar dentro da sua vida uma pessoa que bebe, que come carne, você sendo vegetariano, pra poder mudar, pra poder depois reclamar que a pessoa não muda. Que é isso que fazem. É isso que fazem por aí. Não tô falando disso aí porque é moleza, mas tipo, vamos lá, um cara que você conhece na noite, o que você conhece e ele já gosta muito do futebol dele, dos amigos dele, o cara é cheio de compromisso com o amigo. Aí quando você casa, você não quer que o cara saia. Porra, tu sabia. Do mesmo jeito que o homem, quando... deixa eu mudar aqui minha luzinha que tá acabando minha bateria. Do mesmo jeito que o homem, quando se relaciona com uma mulher que tá com roupa curta, ele sabe que ele vai ter que lidar com aquilo. Ele não tem que proibir depois. Ele já sabia. Então que escolha antes. Então pare com essa palhaçada de não julgar. Você pode julgar sim o que você quer de melhor pra tua vida. Não vai botar dentro da tua vida uma merda pra depois ficar implorando, pelo amor de Deus, pra merda mudar, pra merda ficar boa. Pra merda virar cereja. Não vai virar. Bom, voltando aqui, né, pra gente encerrar, acho que eu já falei demais, eu vou abrir pra perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, já vão... Aliás, deixa eu abrir aqui, ó. Ai, não tem como abrir aqui, eu tinha que ter aberto... Aliás, eu acho que vocês conseguem. Sabe aqui, ó, onde tem essa interrogaçãozinha? Já vai fazendo pergunta aí, que quando eu abrir eu já entro respondendo, tá? Se tiverem perguntas sobre o assunto. Não é pergunta sobre qualquer coisa. Porque aí começa assim, ai, o cara me olhou, significa o quê que ele me bloqueou? Já tem vídeo explicando porque as pessoas bloqueiam, tá? Inclusive. Tem os 3 vídeos lá no canal. youtube.com Mulheres de Marte. Vai fazendo sua pergunta aí nessa interrogaçãozinha sobre o assunto, tá? Eu já devia até ter falado isso antes. Então ali tem muito ressentimento, muita coisa. Eu não falei dos defeitos dela, gente, mas provavelmente é isso. Carência, romantismo. Nossa, como aquela mulher romântica. Já deu pra ver que é. Do jeito que ela fala, do jeito que ela chora, se entrega ali, intensa e tal. Por isso que eu falo pra vocês, para com essa palhaçada de ser intensa. Vai se ferrar na mão de gente que não... De gente que é mais racional do que você. Entendeu? Porque é isso que acontece com gente romântica. É isso que acontece. Não fica se iludindo, não. Que comigo é exceção. Não vai ser exceção, não. Não trabalhe com exceções. Gente inteligente não trabalha com exceção. Trabalha com exceção quando depende dela. Tipo assim, é difícil uma pessoa que é pobre ficar rica. Mas isso depende de você. Óbvio que depende de outras coisas, mas basicamente de você. Agora, fazer o outro ser fiel depende muito mais dele, entende? Depende muito mais do outro. Depende de você também, mas muito mais do outro.
tem a ver sim com o seu poder pessoal. Tem gente, por exemplo, já vi esses casos, vocês já viram isso também. Gente que trai com todo mundo, namora, trai, de repente arruma uma mulher e o cara sossega. Eu tenho uma amiga, tenho que tomar cuidado pra não falar. Eu tenho uma amiga que ela traía o marido com todo mundo. Sabe, assim, os caras mais ralés. O cara era... Ele era meio babaca, mas ele era bonitão, tinha grana e tal. E ela traía ele com todo mundo, inclusive com pessoas que ele conhecia. Separaram e tal, ela arrumou outro cara. Ela gosta muito desse outro cara. Ela não trai. E ela fala, Jelly, não traio. Nem quero correr, não tenho nem vontade. Olha que loucura. E mulher. Poderosa pra caramba, mas mulher. Entende? Então, assim, é uma escolha dela não trair. Porque pra ela vê que ela tem muito mais a perder. Então ela nem pensa nisso. Existe isso, entendeu, gente? Existe isso sim. Mas é óbvio que depende mais do outro, né? Se você já é fiel e o outro não é, depende mais dele, né? Essa mudança. Mas se o cara fica muito arrebatado por você e a cabeça dele fica... você fica como a pessoa que pode trair, entendeu? A pessoa que ele não tem segurança de vai ficar com ele até o final, aí ele se prende a você. Ele se prende, ele cria apego. E eu não tô dizendo aqui que é melhor criar apego, não, tá? Sou a favor de relações saudáveis. Pessoas assim não são totalmente saudáveis. Mas é melhor isso do que você catando cavaco atrás de macho, né? Tá bom, pessoal?